Olá, você que nos assiste, olá, você que nos escuta, seja bem-vindo a mais uma edição do SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e comigo está o meu amigo Bruno Martins, diretamente do Rio de Janeiro, né, Bruno? Olá, Daisy. É muito bom estar aqui com você para mais um setcast. Vamos lá que vai ser ótimo. Vai ser mesmo, Bruno, porque hoje a gente tem um convidado especial que daqui a pouco a gente fala. Mas, antes disso, eu gostaria de lembrar que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. E a SET ela tem foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. Inclusive, a SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações no mercado aí de radiodifusão. Participou, por exemplo, da definição do modelo da TV digital e agora está participando dos grupos de trabalho voltados à TV 3.0. Bruno. Isso, Daisy. E um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação. Importante estar presente em todos os canais. E agora estamos aqui com o setcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, sociedade, mas também de muitos outros assuntos. E conosco está, né, nossa convidada especial de hoje é a Ruth Martins. Ruth, seja muito bem-vinda aí, direto da França, para dentro do nosso setcast. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu estou super feliz em participar, em poder dividir um pouquinho aqui com vocês. Muito bem. Gente, a Ruth, ela é engenheira, né? E ela tem muitas histórias para contar. Ela trafega por áreas muito interessantes voltadas à tecnologia, à sustentabilidade, à inovação. E ela vai contar muitas coisas bacanas para a gente aqui hoje. E, né, engenharia de telecomunicações, a sua formação, né, Ruth? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui, né, profundamente, quem que é a Ruth, como é que ela se constituiu e como é que ela chegou até os dias, né, essa Ruth que a gente recebe hoje aqui no SETcast. Legal falar de mim, né? A Ruth é a neta da Ruth, porque minha avó chamava Ruth também, então eu herdei Ruth e Angelina das minhas duas avós, materna e paterna. A Ruth é filha da Maria das Graças do Manuel, uma enfermeira e um técnico que trabalhava com linhas de alta tensão. Foi de lá que veio o meu desejo, parte também desse universo. A Ruth também é mãe do Thomas, menino lindo de 5 anos, que é minha vida. E eu nasci lá em Sorocaba, São Paulo, mas eu fui pequena ainda para Curitiba, onde eu cresci, e amo bastante. Eu desejei, baseado nisso que eu falei para o meu pai, por olhar sempre trabalhando, e eu querer participar de muitas vezes do trabalho dele, mas ele falava que era um trabalho muito masculino, que eu não poderia ir nem para visitar. Eu decidi fazer engenharia, então eu me formei em engenharia de telecomunicações pela PUC, e lá em 2005, e eu comecei minha vida profissional na RPC, que é uma afiliada da Rede Globo, no sul do Brasil, em Curitiba, onde eu trabalhei com o desenvolvimento e a transformação também da TV analógica para a TV digital. E lá em Curitiba, mas aí eu comecei a também. A Ruth é muito curiosa também, importante dizer que eu sou uma pessoa curiosa, que eu gosto de aprender. E com essa curiosidade, eu tive uma oportunidade na Sky, que é também uma operadora de TV fechada, então fiz essa migração para TV fechada, aprendi muito. E depois disso, já tinha muito tempo com a engenharia, eu gostava da engenharia, mas eu queria também entender do ponto a ponto de um serviço, de um produto, e eu fiz uma migração para desenvolvimento de produtos. Então, eu fui da uma área de engenharia para uma área de marketing, conhecer um pouco de negócios. E eu tive essa oportunidade para uma operação na TIM, e que a TIM estava lançando uma operação de TV, e eu tive a oportunidade de compor esse time, que era um time técnico e também um time de negócios, um time de produtos, conhecer o universo de produtos. E depois disso também tive a oportunidade de participar da Telefônica, e essa curiosidade de viver e de aprender,
Em 2022, eu tive um desejo, junto com a minha família, de vir para a França. Então, já era um planejamento familiar. E a Ruth agora está aqui, morando na França e vivendo assim, muitas experiências diferentes. Tá friozinho aí hoje, né, Ruth? Não, tá muito frio hoje, aqui tá graus. Se acostumou já? Tá 4 graus. Assim, em Curitiba já era um pouco gelado, né? Não, às vezes até comparo com um pouco do clima aqui. A diferença é que aqui tem aquecimento em todos os lugares, quando a gente está dentro de Verdade. casa, então não sofre A gente tanto. sofre A muito questão menos. é muito menos. Mas quando a gente vai pra rua, aí a gente sente que realmente o frio tá pegando, tá chegando. Mas ok, né? A gente escolhas e renúncias da vida, né? A gente escolhe um país não tropical, tem menos calor, tem mais frio, então, É isso né, tudo aí. bem, menos sol. Viva a experiência e o novo. É isso. Bruno? Ruth, sua história é bem inspiradora, né? Parabéns aí pela sua trajetória. E, bom, fala um pouquinho sobre essa última experiência sua aí na França, seu MBA em relação à transformação digital, inovação colaborativa, né? Poderia apresentar para a nossa audiência um pouco mais sobre os conceitos relacionados a esses temas? Sim, sim. Para começar com a inovação, vou dar um exemplo aqui de como a gente olha e pensa as coisas de forma diferente. Eu, quando entrei no mestrado aqui, quando eu decidi me aplicar para o mestrado, aliás, um pouquinho antes, quando eu cheguei aqui na França, eu achava que o meu francês era muito bom. E aí eu como falei, não, eu já falo francês, né? Aí eu cheguei aqui e eu falei, gente, meu francês ele não é tão bom quanto eu pensava. Então, deixa eu dar um gás aqui no meu francês. E eu falei, quero me aplicar para o mestrado, preciso de um nível de francês interessante para você aplicar, se aceita para o mestrado. E aí eu me apliquei, fiz as entrevistas, fui aceita. E quando eu cheguei no mestrado, na primeira semana, eu falei, gente, eu não sei porque eu fui aceita, porque o primeiro dia de aula eu falava, nossa, ele tá falando e eu tô aqui demorando o switch pra chavinha virar e conseguir pegar aquelas coisas todas. Eu falei, gente, não sei se eu deveria ter feito isso, assim. Aí eu falei, peraí, né, vamos se abrir aqui a questão da inovação. Então, é uma inovação de língua, uma inovação de cultura e uma inovação também do que a gente está aprendendo ali. Eu já trabalhava com transformação digital no Brasil e a decisão de me aplicar para um mestrado em inovação digital era para poder entender um pouco mais de como eles veem a transformação digital aqui na Europa e qual era o nível e estado da arte em relação a isso. E nada melhor do que a gente ir para a parte acadêmica. Tem a parte também da indústria, meio corporativa, mas a parte acadêmica também é muito interessante. Então, quando eu escolhi esse mestrado, eu escolhi porque eu teria um relacionamento direto com as empresas. Então, a gente teria troca de pessoas ali que também estavam nas empresas e alguns dos professores que eram doutores que davam aula para gente, eles também estavam inseridos no mercado de trabalho. E para mim, assim, a gente comparando o aprendizado, né, de transformação digital, inclusive no Brasil, transformação digital aqui na França, é interessante porque quando a gente pega o Brasil, até para várias necessidades que a gente acaba sendo muito, muito, muito inovador. A gente tem que ser inovador até para Aquela sobrevivência, história, né? a necessidade faz a criatividade. Faz a criatividade, a gente é super inovador, né? Não só em relação a conceito, a gente pensa como academia, o que é conceito de inovação, né? E quando as pessoas falam em inovação, querem pensar, tipo, tem que pensar tudo de uma forma muito diferente, tem que ser disruptivo. E não, às vezes tem uma inovação que é só incremental. É uma inovação que ela consegue dar valor, você consegue acrescentar valor de uma forma pequena, mas você consegue acrescentar aquele valor. O Peter Então, Schumpeter, para mim, ele fala assim, sobre isso, né? Inovação radical e incremental. Eu estudei sobre isso, eu me lembro. sim. E aí, para mim, assim, foi super legal, porque era uma sala muito mista, né, de pessoas de várias nacionalidades, onde elas traziam também as visões delas sobre o que é inovação, e a gente pensava junto em soluções. E a inovação vem dessa, né, desse ponto, você traz os diferentes para pensarem juntos. Porque quando você está com todo mundo ali pensando da mesma forma, você praticamente não tem uma inovação. As pessoas não conseguem olhar para fora da caixa. Agora, quando você consegue colocar continentes, pessoas que falam línguas diferentes, que vieram de realidades diferentes, pensando sobre um único problema a resolver, você traz uma inovação de uma forma muito interessante.
Então, para mim, eu acho que um dos grandes ganhos que eu tive, além de conceitos técnicos que você pode aprender em cada uma das outras universidades, é você poder ter essa troca de várias pessoas, de diferentes vivências, olhando para o problema, trazendo a visão delas, trazendo, acrescentando. Então, a gente aprende com a visão do outro. Sabe? Então, para mim, isso foi realmente um grande ganho quando eu decidi entrar no mestrado de transformação digital e inovação colaborativa aqui na Europa. Muito legal. E a gente conversava que a inovação colaborativa ela também tem a ver com os princípios da UX, né? Do design thinking. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Sim, e vem disso mesmo, né? Quando a gente entende que inovar, faz parte de uma comunidade, que a gente não inova sozinho, a gente inova quando a gente olha a realidade do outro, quando a gente convida o outro para participar. E quando a gente convida outros diversos, né? Porque, assim, a minha conexão com diversidade, ela tá desde sempre. E aí a gente conseguir colocar diversidade, tecnologia e inovação no mesmo ambiente e falar, é isso que dá o verdadeiro resultado da inovação. Né? Quando você convida e fala assim, olha, a gente está aqui, o conceito de tecnologia hoje, ele está globalizado. Consegue colocar, eu estou aqui na França, vocês estão no Brasil, a gente consegue fazer aqui, gerar uma rede. A gente consegue fazer uma conversa. E aí vem desse momento também, onde através da tecnologia a gente consegue gerar comunidades globais. Com essa possibilidade de gerar comunidades globais, a gente consegue construir tudo de forma coletiva, a gente consegue convidar outras pessoas a participarem da inovação. E aí, quando a gente fala da questão do design thinking também, como é que você pensa o divergir e convergir? E é esse divergir e convergir de forma coletiva. É isso que a gente convida quando a gente fala da questão da inovação. Né, que a gente pode convidar todos para participar. A tecnologia ela permite que uma pessoa que eu posso estar aqui em Paris, outra pessoa pode estar lá em Roraima, outra pode estar no Acre, onde pode estar lá no sul do Rio Grande do Sul, e a gente consegue criar produtos inovadores e serviços inovadores, porque a gente tem aqui a possibilidade, através da tecnologia, de se conectar. Nossa, e eu acho que o que está acontecendo no mundo fala muito disso, do que você está falando, né? Acho que óbvio que a gente sempre fala que a pandemia acelerou todos esses processos, mas você, por exemplo, ter a possibilidade de hoje de fazer home office e grandes empresas, por exemplo, que só contratavam pessoas aqui do eixo Rio-São Paulo, hoje elas contratam pessoas do Nordeste, né? E eu fico super feliz como nordestina também, porque eu tive que vir para cá em busca de oportunidades, mas que de diferentes lugares do Brasil você pode, né, trabalhar em grandes empresas e de diferentes setores, graças exatamente também à tecnologia. E o resultado, quando você tem um trabalho coletivo, comunitário, colaborativo e diverso, é surpreendente, né, Ruth? Com certeza, porque assim, eu acho que tem os dois lados da moeda, né? A tecnologia também, de algumas maneiras, ela deixa algumas pessoas fora dessa conversa, mas ela também abre portais, né? Porque antes a gente pensa que tinha oportunidades que as pessoas falam assim, não, mas tem que ser, essa oportunidade é para quem mora em São Paulo. E aí isso ficava muito fechado ao ciclo de que era Rio-São Paulo, onde tinham lá as maiores empresas, né, no Brasil, e onde as pessoas poderiam trabalhar, as pessoas que moravam nessas cidades. Elas não tinham oportunidade de acessar, né, essas oportunidades. Elas olhavam a oportunidade, mas não podiam se aplicar. E sendo que a gente tem talentos em todos os lugares do mundo, né, em todos os lugares do Brasil. Então, quando a gente olha e fala assim, olha, hoje a gente tem, infelizmente, a pandemia, ela, né, aconteceu e não trouxe coisas boas em si, mas ela tem um resultado, que é esse resultado com a tecnologia, que a gente teve que avançar muito com a tecnologia para que a gente continuasse entregando muitas experiências. E aí, com esse avanço da tecnologia, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de pessoas que estão hoje no Brasil e elas também podem trabalhar para uma empresa que está fora do Brasil. Né? Muitas pessoas que elas não tinham, por exemplo, a possibilidade de sair delas, mas elas tinham um talento enorme, elas conseguem hoje acessar vários outros ambientes, além de aprender, eu acho que não só para um trabalho, mas inclusive para um aprendizado. Né? Muitas pessoas que elas estão em vários exteriores, elas podem, inclusive, se aplicar para estudar em outros lugares através da internet. Eu estava vendo que, inclusive, tem países que gostam, eu vi que tem alguns países que agora têm dito que gostam de contratar brasileiros
para trabalhar remotamente, de forma remota, pelo perfil, né? O compromisso que a gente tem, o comprometimento que a gente tem com o trabalho, com nossas rotinas. Então, é isso. E a gente se vira nos 40, a né? gente, o brasileiro, né? assim, a gente Não se tem vira nos 40, não tem muita a gente opção. não desiste nunca. Isso aí, Mas eu né, acho que agrega. disso, né? Porque eu acho que esse histórico mesmo do brasileiro, né? Da gente ter que sobreviver e a gente ter que se virar em várias situações que são muito adversas, a gente acaba sendo criativo, a gente acaba sendo inovador, né? E é um ganho. As empresas, quando elas entendem, né? A gente entendeu o quanto a pessoa, pela experiência que ela teve, às vezes de alguma dificuldade, não que dificuldade seja bom, todo mundo tem que passar por dificuldade para ser inovador, mas a possibilidade de você olhar para essas pessoas e falar assim, olha como elas têm a abertura de serem inovadoras, a abertura de serem criativas, né? Isso valoriza, né? Porque às vezes a gente se desvaloriza diante de uma pessoa que estudou em Harvard ou que estudou na Europa. Mas na verdade a gente está no mesmo nível. Ou seja, a gente também tem a questão dos soft skills que o brasileiro a gente tem demais, né? Muito. Sim. Isso me lembrou muito dos E ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não que isso tenha que se justificar, mas eu acho que, de certa maneira, também eles impulsionaram, porque a gente está falando aqui de sustentabilidade, que é um eixo, inclusive, né, da tua formação profissional e daquilo que você pratica no mercado. Então, isso, né, empresas diversas também, elas atuam em prol da sustentabilidade, da inclusão social, né? E eu acho que a sustentabilidade a gente aplica para tudo, né? A gente aplica no meio corporativo, a gente aplica na sociedade, a gente aplica na nossa vida. E ela vem como conceito, aliás, é uma filosofia de vida ser sustentável, né? Aqui, por exemplo, a gente hoje o mundo inteiro está falando muito, além das ODS, com a questão do ESG, que também está conectado com os ODS. E aí eu trago um pouquinho de exemplos da França. A gente tem uma questão de uso de energia que hoje, por exemplo, está super gelado. A gente tem que manter o aquecimento no máximo a 19 graus, por uma questão de sustentabilidade. Sabe, sobre o descarte de lixo, a gente também tem que falar e separar os lixos, e isso entendendo que a gente está fazendo para o planeta, para nós, né? Que é uma questão também de sustentabilidade, de governamental. Quando a gente fala também sobre pessoas, né, a gente poder olhar todas essas pessoas, pensar de forma inovadora, dizer que todos têm a possibilidade de participar. Quando eu falei que dentro do mestrado eu tive a oportunidade de estar com pessoas de diversos países. Então, isso também é como que a gente inclui todo mundo, né? E isso vem também como a gente gera sustentabilidade para os países, porque a gente pensa de forma coletiva. Exatamente. E Ruth, só pegando esse gancho, né, um termo que está em alta no mundo corporativo é o ESG, né, que fala sobre sustentabilidade em vários aspectos, né, ambiental, social, a parte governamental ali, né, governança, né, governança. E você falou de diversidade, como que a diversidade ela traz criatividade para o processo de inovação, né? Como que você vê esses aspectos da diversidade nas nossas empresas e como que a gente precisa cada vez mais fomentar a diversidade em vários eixos, né? Tanto racial, de gênero, regional, para a gente tornar as nossas empresas cada vez mais inovadoras, cada vez mais sustentáveis. Como que você vê esse processo? Eu acho que hoje, né, Bruno, a gente nem discute a necessidade, porque a gente já tem resultados de negócios. E as empresas, elas são movidas pelos resultados de negócio, pelo faturamento. A gente percebe, né, tem dados, tem várias pesquisas que mostram que as empresas que elas aplicam mais diversidade, elas têm um maior resultado, elas têm maior faturamento, um posicionamento de marca, que a gente entende também que essas gerações, né, dá para você fazer a captação de talentos, os talentos eles reconhecem que eles querem estar em ambientes diversos, então a empresa que se posiciona como diversa, ela também vai atrair mais pessoas, mais talentos. Assim, eu acho que é inegável a necessidade de estar olhando para a diversidade como um todo. E a gente fala de, por exemplo, aqui na França, uma questão também que é super pesada sobre diversidade, uma diversidade
religiosa, que a gente acaba no Brasil não falando muito, né? As empresas elas tratam muito a questão de diversidade de gênero, raça, sexualidade, pessoas com deficiência também, mas a gente não olha, por exemplo, uma questão de religião, que aqui é um outro contexto, né? Aqui a gente não fala muito da questão racial, né? Por uma questão de todos somos iguais, tratada pela França, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mas as empresas hoje elas já compreenderam que isso é necessário, né? Essa aplicação, e aí vem um convite de várias empresas de como gerar ações para que essa diversidade seja aplicada. E para mim, eu olho que a importância de gerar as ações é a gente sempre olhar para o faturamento, né? Falar assim, olha, isso aqui faz parte do da empresa, da meta da empresa. Porque aqui na França, por exemplo, a diversidade de gênero ela está diretamente relacionada à lei. Então, existem leis, existem metas que o governo colocou para que em 2025, 2030, seja 50% de mulheres em cargos de direção. Que incrível. Né? Apesar que a gente fala mulheres, aqui a gente não fala uma intersecção, que eu sempre acho importante. Com mulher negra falar de intersecção. Mas, de toda forma, isso está como lei. No Brasil, querendo ou não queira, isso também é bem trabalhado, mas ele é trabalhado mais como umas metas da corporação. Não que vai ter uma fiscalização e que a gente vai ter que mostrar esses dados, e esses dados vai ter um auditor lá do governo para avaliação. Mas o que eu vejo hoje é o quanto que a gente olha para o resultado de business, as empresas entendem que o business ele é importante e é por isso também que ela olha para a questão da diversidade. Não é só uma questão social, porque ela também é uma questão social, mas é uma questão de negócios. Infelizmente aqui no Brasil, né? Eu acho que eu gostaria de comentar isso porque foi uma coisa que me incomodou bastante. Às vezes eu sinto que às vezes a gente está dando um passo à frente, mas às vezes a gente dá uns para trás também. Como agora no Supremo Tribunal Federal a gente perdeu uma vaga de uma mulher. 2 mulheres, uma delas se aposentou, né? Obviamente, todo o meu respeito para o Flávio Dino, que a gente admira e respeita, e os demais indicados, mas é uma vaga a menos para a presença feminina aí dentro de uma instituição tão importante como o Brasil, né? Assim, eu acho que a gente está sempre buscando e tentando conquistar espaço, né? Infelizmente, nem todas a gente ganha, mas eu acho que nesse momento também a gente olha para a coletividade, porque essas conquistas são conquistas coletivas, né? E nesse momento eu acho o quanto é importante a gente pensar como coletivo, de construir ações de forma coletiva. Eu, por exemplo, quando eu me formei na engenharia, fiz lá na PUC do Paraná, em 2005, no dia da minha colocação de grau, a coordenadora do curso veio me falar que eu era a primeira pessoa negra a me formar em engenharia naquela instituição. Nossa. Então, quando a gente, assim, casos como o meu, por exemplo... Às vezes é melhor não ouvir, né, Ruth? Hoje, mas eles são necessários, porque são aberturas para outros. Entendeu? Então, você assim, abriu ser portas, pioneiro, né, para outras mulheres. é terrível, assim, eu não gosto de ser pioneiro em várias coisas. Eu gostar sempre em conjunto com outras. Mas no caso, eu acho que as conquistas, a gente conquistou muita coisa nessa forma de coletiva, no entender que é necessário estar lá, ou assim, a primeira que esteve lá. Eu entendo que agora a gente perdeu uma posição, mas eu acredito que coletivamente a gente consiga construir muitas outras, porque geralmente quando existe uma tensão de algum ponto, a gente acaba tirando forças para construir muito mais coisas em outras áreas, né? Então, realmente A força não feminina. A sororidade feminina, mas que a gente precisa contar com aliados, né? E Porque dos a gente não ativistas nada também. sozinha. A gente tem muitas entidades representativas também que lutam, por isso a gente precisa reconhecer, né? E esse ponto que você trouxe que aí na França é uma lei, né? Que temos 50% dos cargos de direção para mulheres. A gente pode estender também para diversas negros, pessoas com deficiência.
e outros aspectos de diversidade, né? Isso é importante, pegando aqui um gancho que você falou também sobre a questão do negócio, né? E a geração de produtos e falando especificamente do produto audiovisual, né? Quando um diretor de novela ali, quando ele entende a sensibilidade do público, por exemplo, brasileiro, que é formado ali majoritariamente por famílias com mãe solo, mulheres negras, que consomem novela e faz uma novela para público, né? Essa novela faz mais sucesso. Foi o caso agora, recentemente, de uma novela da Globo, do horário das 7. E isso pode se estender para outros produtos diversos, né? Eu assisti um documentário onde o Ronaldo Lemos, que ele fala sobre inovação, ele mencionou que o celular que faz mais sucesso na África é o celular que foi desenvolvido com uma câmera que ele a diferença é que a câmera ela é configurada para captar melhor as fotos de pele negra. Então esse celular bombou e fez muito sucesso lá na África e vende mais com o iPhone que outros celulares. Então acho que é isso, né? A gente impactar o negócio por trazer diversidade, um olhar diverso para a empresa, né? Para a corporação. Com certeza, assim, e a questão da tecnologia, ela une a gente para construir essas pontes todas, né? A gente fala, por exemplo, da África. A África é um exemplo maravilhoso, porque eles têm hoje tecnologias como a nossa, que imita um pouco o Pix, mas a questão de moeda virtual na África, assim, ela está super avançada, né? Quando a gente fala, trazendo para a tecnologia, o negócio e a diversidade, e ela está avançada também por uma questão de existir uma dificuldade, existia ali algumas barreiras, então eles, para superar essas barreiras, eles começaram a conversar muito mais sobre criptomoedas, né? Isso é avançado em relação a pagamentos virtuais, em relação à digitalização de processos, sabe? Tem muitos avanços que em alguns outros países acabam não tendo, mesmo países europeus, né? Que a gente sempre coloca como se a Europa fosse o suprassumo de toda a questão de tecnologia. Eu acho que tem tecnologia em todos os lugares, né? Mas olhar também para entender que dentro de alguns países da África existe uma diversidade de tecnologia e existe um avanço imenso. Com certeza. Eu estava aqui pensando, assim, agora da tua experiência, saindo um pouco dessa área né, dessa coisa mais séria, eu queria, né, que você me contasse um pouquinho sobre as experiências, talvez engraçadas, que você tenha vivido. Aí você falou sobre a língua, que você achava que não, né, você achava que falava muito bem o francês e que você não ia encontrar nenhuma dificuldade. Como é que tem sido também essa questão né, como é que você tem aplicado a inovação aí para o teu cotidiano, para a tua vida aí na França? Olha, é engraçado, porque para mim, quando a gente decide mudar para algum lugar, a gente decide começar num lugar novo, você começar praticamente ali uma outra visão. E essa parte da inovação está totalmente aberta, com aprendizado. Porque você aprende com a cultura, você aprende com uma pessoa que está falando na rua. Eu lembro que quando eu cheguei aqui era muito engraçado, eu ia lá e falava em francês. E as pessoas começavam a falar em francês, mas em um momento elas queriam mudar para inglês comigo. E aí eu falava, não, mas eu quero falar em francês. E aí eu ficava falando, por exemplo, com as pessoas mais idosas que estavam na praça, que adoram conversar, então era uma delícia. Eu falava, beleza, eu vou ficar aqui treinando meu francês com elas aqui na praça. Outro ponto interessante foi que quando eu cheguei, tenho um filho de 5 anos, que é o Thomas, e eu tinha muito receio com a integração dele, em relação à cultura, em relação à escola. Então eu tava ali, eu falei, cheguei na escola, falei, eu sou super voluntária para fazer o que vocês quiserem aqui na escola, eu posso participar. E aí também ali várias vezes a gente tem aqui em relação à educação infantil uma participação muito grande dos pais. Então tinham vários passeios, tinham atividades dentro da sala, e aí eu participava dessas atividades da sala também ali, tendo a possibilidade de trocar e aprender junto com as crianças. E era engraçado que quando eu chegava na saída da aula, as crianças elas já me chamavam pelo nome, assim, quando eu ia buscar o Thomas, elas olhavam e falavam, Ruth, é a mamãe do Thomas aqui. Todo mundo conhece porque elas te conhecem, né? Porque eu tô sempre aqui na escola, participando de todas as atividades que eu posso, para também desenvolver e tentar entender e olhar pela
pela questão da cultura, né? De compreender a cultura. E é como se a gente renascer, né? A inovação é você poder renascer, olhar de uma forma diferente que você. Porque uma coisa é quando você está passeando, né? Eu viajava, amo viajar, e quando você está viajando é uma coisa, quando você está vivendo no país, ele muda muito. Tem suas alegrias e tem suas tristezas, assim. As alegrias, por exemplo, quando eu cheguei, eu não tinha maturidade para comida. Eu simplesmente engordei 6 quilos, assim, nos primeiros meses, porque eu via uma panificadora na frente, eu via qualquer coisa, eu tava sempre comprando, falava, não, eu vou Que provar tudo, eu delícia. quero provar tudo. Depois eu falei, gente, eu não tenho esse desespero de provar tudo agora, porque eu posso provar durante o tempo. Mas eu achava que não, eu olhava e eu pensava, não, esse aqui eu não comi ainda, eu quero comer, esse aqui eu não comi ainda, eu quero comer. E depois, quando eu fui pra balança, eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Tenho que parar. Vamos, maturidade, né, para saber a hora de parar de comer, né? Então eu acho que essas coisas assim tá mudando, quando você tá conhecendo é diferente, mas é gostoso, é gostoso. Palavras, tem alguma palavra que você tem uma dificuldade de pronunciar? Algum Eu percebo que acento? a gente, como brasileiro, a fonética ela pega muito, né? Porque aqui, assim, se muda tudo, se muda a pronúncia da palavra, né? Então, pro meu ainda é fonética, e eu sou um pouco chata, me cobro muito, né, em relação a mim mesma, de poder falar bem, dizer bem. Então, o francês, ele também é mais chatinho, assim, né, com a questão do francês bem falado. Por mais que eles compreendam, eles estão sempre mais chatinhos com o francês bem falado. Mas eu acho que a fonética é um pedaço que para mim eu acho que sempre pega. A gente vem de uma origem latina também, então assim, algumas palavras elas se assemelham até ao português. Então a gente não tem esse problema de dizer eu não compreendi essa palavra, a gente compreende o contexto da palavra, compreende, né, a palavra, mas a pronúncia às vezes ela é Ela cadê pega. o calcanhar de Aquiles? Ela pega um pouquinho, mas ok. Fala alguma coisa em francês pra gente, Ruth. Ah, je pas qu'est-ce que je peux parler. Oh. Ah, je suis Dizem que sempre tellement faz heureuse isso. de E ela partir. pediu Continua pro sexy a pessoal língua, falar em né? alemão. Acho que É é. engraçado. Mas tem que tomar cuidado hein, com a síndrome do brasileiro da valorização do externo. Eu acho assim, a Sim, gente tem uma língua que eu acho linda também. O português, sim. ele é uma língua maravilhosa, ele é gostosa, né, de ouvir também, de falar. Até eles também, quando ouvem falar português, acham bonito, né? A cultura Sim, musical, que é super valorizada nossa, né? A gente tem musicalmente, a gente tem, pois a gente tem muita coisa, a nossa cultura é muito, muito rica. muito. E, e é legal a gente olhar e falar o quanto ela é valorizada, porque em qualquer lugar, em vários contextos que eu já vivi, já participei aqui, o quanto as pessoas vinham falando, o olhar que as pessoas que já conheciam, que liam, que sabem um pouco do Brasil, quanto valorizam a questão cultural que a gente tem. É verdade. Uma vez eu recebi um casal de Cultural. italianos aqui e aí ele falou assim: o Brasil, para mim, tem cheiro, tem cor e sabor, né? Acho que foi uma coisa que me marcou muito, porque é isso. Acho que a gente tem cheiro, cor e sabor, sim. Nossa cultura realmente é muito Muito rica. sabor, assim, todo mundo que já Alimentar. provou todo mundo que já provou da comida brasileira, assim, vários que eu conheço são desesperados, né? Porque a comida brasileira fala, nossa, como é bom. Uma coisa que eu sofria muito quando eu vim pra cá é fruta, gente, porque a fruta, ela, né, a França não produz, ela traz muito da África, traz um pouco de Portugal, ela vai pegando de alguns países que são mais quentes. Então, quando eu cheguei aqui, eu comia a fruta e falava, nossa, mas ela não tem sabor, né? Igual a gente come tem lá no Brasil. É verdade. Nossa, eu sofri, tipo, a banana, eu falava, comia a banana e falava, nossa, tá faltando alguma coisa nessa banana, o que que é que tá Dizem faltando? que elas são E aí, quando eu fui pro enviadas Brasil, eu verde falei, no navio, né? Eu acho que aí não tem um processo de amadurecimento, né? Quando eu morei em Roma um ano e eu isso, também sentia isso. A exatamente, fruta eu sofria demais com a falta de exa boas frutas. exatamente isso. Aí, quando eu fui pro Brasil, agora em agosto, eu falei, ai, gente, que delícia, olha só essa banana com sabor. É isso, né? É, Cada lugar com seus privilégios aí, com as suas características, né? é isso, mas também de outro lado, tem a questão, do outro lado tem uma questão de que, por exemplo, as frutas que vêm pra cá,
a gente tem um mercado orgânico muito forte aqui. Uhum. Então, vem muitas frutas que vieram, que são mesmo do Brasil, orgânicas, que vêm para cá. E muitas frutas com uma qualidade extremamente alta, que são produzidas no Brasil. E que em vários momentos, por exemplo, eu estudei com uma menina que morou em Fortaleza e ela falou que ela, por exemplo, tinha uma fruta que era manga rosa, que lá ela Amo, acabava amo. não tendo acesso porque era muito cara, mas aqui ela conseguia comer manga rosa. Eu falei, gente do céu, que coisa mais louca. A pessoa, né, ela tem que sair de um país para comer uma fruta que ela mesma está produzindo. Então, tem as suas desigualdades também em relação a que a gente, né, o país europeu ele tem um poder de consumo, de pagar, né, de comprar, e a gente acaba tendo que, né, abrir mão de do acesso da população brasileira de poder comer frutas de alta qualidade. Legal. Nossa, o nosso papo tá muito bom, tá maravilhoso. A gente precisa encaminhar para o final, então a gente vai querer que você volte mais vezes para Tá? a gente continuar essa conversa. Mas antes disso, a gente sempre costuma pedir um pouquinho, uma essência do nosso entrevistado aqui para o nosso público, para nossa audiência. E eu queria saber se você tem algo para indicar para a gente, algum filme que você viu, que você gostou, algum livro que você esteja lendo, alguma recomendação aí para o nosso público. Um pouquinho da Ruth para nós. Tá? A Ruth é tanta coisa, mas tem vou fazer uma recomendação que eu adoro, que eu acho que ela muda muitas vidas, assim, que é o livro da Djamila, Djamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que ele é bem importante e eu recomendaria para todo mundo. Muito legal. Inclusive, a gente nem falou da Expo Favela, né? Porque acho que o Bruno tinha citado que você é uma embaixadora aí desse projeto aí na França, né? Desculpa, gente, eu vou interromper. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente não tocou no tema. Essa feira vai acontecer ano que vem aí? Vai, aqui tem um time super legal trabalhando, inclusive tem a Karina, que está no Brasil agora, que é diretora desse projeto aqui na França. E é muito legal, né, a gente poder trazer uma tecnologia brasileira para ser aplicada aqui em Paris, que é como a gente consegue olhar para essas regiões menos valorizadas e trazer, mostrar que tem valor, a favela tem poder, né? A gente chama aqui do banlieue, ele tem poder, lá tem empreendedores, tem gente que faz as coisas acontecerem, que movem muito o negócio, e poder trazer essas pessoas e dar luz para que elas falem, né? Para que elas olhem isso tudo. Né, eu acho que é um super projeto, é uma super ação que ela acontece, né, já no Brasil inteiro. E vai ter a primeira edição agora aqui em Paris, 2024. Nossa, que legal. Depois você volta aqui para contar pra gente como é que foi, tá? Eu queria aproveitar o Pode deixar. gancho, né, também queria sugerir, a gente falou muito de inovação tecnológica, e como você falou, inovação não precisa ser algo que é uma inovação disruptiva, radical, pode ser incremental, um aprimoramento, podem ser soluções criativas. E eu lembrei de um documentário que me tocou muito, assim, que eu assisti recentemente no Netflix, chamado Absorvendo o Tabu. É da Raika Zentabishi, que fala exatamente sobre as soluções para desenvolver absorventes, porque muitas mulheres lá não, né, pela questão do poder aquisitivo e não conseguem ainda nos dias de hoje usar absorvente. E aí um grupo de mulheres super empoderadas se uniu e desenvolveram junto com uma outra pessoa, um homem, desenvolver uma máquina que consegue produzir esses absorventes a baixo custo. Então, e elas estão vendendo, saindo de porta em porta e batendo, quebrando todos os tabus, as vergonhas, para falar que elas têm absorvente de baixo custo, que elas podem, porque muitas mulheres às vezes não iam para a escola, porque não tinha, inclusive, porque né, menstruava e tinha que voltar, caminhava quilômetros, depois voltava porque estava suja. E então acho que uma super solução aí é importante, uma inovação importante para a gente falar aí, né, nesses dias de hoje. Com certeza. E você sabe que uma coisa que eu acho importantíssima também a gente olhar e a gente valorizar é a possibilidade que a gente tem e o olhar que a gente tem de empreendedorismo. Porque empreendedorismo a gente não costuma aprender na escola, a gente não faz uma faculdade específica de empreendedorismo, a gente vai aprendendo um pouco com a vida, mas eu acho importantíssimo a gente olhar para isso, valorizar isso e entender que a gente consegue fazer muitas coisas por essa possibilidade de empreender que a gente tem, né? Sejam mulheres, sejam homens. Às vezes
e o empreendedorismo ele nasce de uma grande dificuldade, mas é realmente importante a gente valorizar e a gente olhar com esse olhar empreendedor para tudo que a gente pode resolver. E daí nasce a inovação. A gente olhar e pensar como é que a gente consegue achar uma solução. Impacto né? E não social, precisa ser né? a solução. E pode ser, mesmo que não for do impacto social, que a gente costuma falar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero, né, gerar um negócio. Se for de poder juntar o impacto social com a geração de renda, é perfeito. Fundamental. Né? É perfeito. Mas é saber que, através do empreendedorismo, a gente consegue mudar muita coisa. Né? A gente já traz a inovação por ter um olhar empreendedor, um olhar de conseguir, de olhar para aquilo, e olhar para um ciclo todo, olhar para uma cadeia, olhar para o além de estar comprando naquele momento, mas como que a gente consegue pensar na cadeia de valor. Muito bem, muito bem. Bom, Muito bem. queria... Deixa eu só fazer uma sugestão também, uma recomendação de conteúdo também. A gente falou bastante de inovação e eu citei aqui uma série, um documentário está disponível no Globoplay, chama-se Expresso Futuro, que é apresentado pelo Ronaldo Lemos. E ele viaja para vários lugares do mundo para falar sobre inovação. A sexta temporada foi em África, né? Então ele falou sobre inovação na África. Então tem várias coisas aqui que a gente comentou nesse episódio hoje do Setcast que estão lá. E a próxima temporada é sobre a Amazônia também. A Amazônia tem bastante coisa inovadora lá. E daqui a pouco está disponível no Globoplay. Muito legal, muito legal. Bom, a gente queria agradecer muito a tua participação, Ruth. Foi maravilhoso, precioso. O áudio não estava 100%, mas assim, aquilo que a gente conversou com certeza é superior a qualquer problema técnico que a gente possa ter. Agradecer a tua gentileza, generosidade de parar teu dia e a tua rotina, a tua vida e conseguir aqui se conectar com a gente. Então, foi uma alegria muito grande te receber aqui. Volte mais vezes, de verdade. A gente está aberto aqui, o Setcast está aberto para você. Obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que sempre é legal a gente poder ter essa troca, né? E conhecimento, eu sempre falo, conhecimento ele só é importante se a gente consegue compartilhar com outras pessoas. Conhecer para guardar para a gente não adianta muito, né? Mas poder ter a possibilidade de trocar com pessoas e dessa troca de inovações, dessa conversa, de poder olhar e pensar como é que eu posso melhorar algum processo, como é que eu posso criar alguma coisa, eu acho que isso é o resultado do que a gente faz aqui, que a gente estuda, que a gente gera para o mundo. Exatamente. Eu venho de uma linha de pesquisa, inclusive na USP, que a gente chama de produção partilhada do conhecimento, ou seja, a construção partilhada. Acho que o que a gente fez aqui hoje foi produzir conhecimento em conjunto, e eu estou muito feliz com isso, né, Bruno? A gente está muito feliz. Sim. Foi ótimo. Pude aprender um pouquinho mais hoje. Muito bem. Então, obrigada, Ruth, por tua participação. Volte mais vezes. Queria dizer para você que o Setcast é gravado nos estúdios da Vem TV, com produção executiva de Igor Moraes, direção de imagem Giovanni Fernandes, produção e coordenação da nossa querida Luana Bravo e nosso querido Tito Liberato, e a apresentação de Deise Feitosa, que aqui vos fala, e do meu amigo Bruno Martins. Obrigada, fica com a gente. Isso aí, pessoal. Né, Bruno? É isso aí. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Fica com a gente, porque tem muitos programas legais vindo por aí, tá? Não desgruda. Setcast tá sempre com você.